Vamos lá, pessoal, dar início então à nossa aula, tá? Lembrando que aquela conversa que nós tivemos no Meet, a disciplina tem três vertentes, né? Deontologia, legislação profissional e ética, né? E a gente vai começar a trabalhar a parte da legislação, tá? Falar um pouquinho sobre a nossa profissão, né? Sobre a regulamentação dela, né? Então, olha só, é, regulamentação aqui da profissão, né? Primeiro ponto, pessoal, entender o seguinte: nem todas as profissões elas são regulamentadas. Esse é um ponto. Poxa, mas como assim nem todas as profissões são regulamentadas? Porque assim, o nosso judiciário ele entende, né, que algumas profissões não precisam de regulamentação, outras precisam. Que profissões são essas que precisam de regulamentação? São aquelas na qual, se o profissional que presta o serviço ele não tiver a devida formação competente, ele coloca em risco, né, a condição de terceiros que compram o serviço. Então, por exemplo, eu posso exercer a função de padeiro? Posso, né? É uma função importante, uma profissão importante, mas ela não tem regulamentação prevista em lei, né? É uma profissão que você aprende ali na prática, né? Sem maiores problemas, né? Mas, por exemplo, eu posso praticar medicina sem formação? Não dá, né? Eu coloco em risco a vida de terceiros, né? Então, muitas profissões elas são previstas em lei, né? São regulamentadas por lei, tá? Educação física, nutrição, medicina, direito. Outras não são, tá? E como eu adiantei, né, a regulamentação ocorre, né, por meio de quê? Por meio de lei, tá? E a lei que regulamenta a educação física é a 9696, tá bom? De 1998, né? Ô Bruno, a profissão de educação física começou em 98? Não, ela não começou, ela foi apenas regulamentada, tá, em 98, é diferente, tá bom? Então, a partir de 98, né, criou-se uma lei na qual, para exercer a profissão, você precisa de determinadas atribuições. Tá? Então, a educação física ela passa a ser regulamentada a partir de 98, tá? Mas ela já existia antes disso, né? É, e, e tem diferença entre uma profissão que é regulamentada, outra que não é? Ó, vamos falar um pouquinho aqui sobre o inciso 13 do artigo 5º da Constituição, tá? Porque ele coloca o seguinte: em primeiro lugar, é livre o exercício de qualquer trabalho, né, ofício ou ocupação, ofício ou profissão. Então dá uma parada aqui, né? A princípio, pessoal, a gente pode exercer qualquer trabalho, a gente é livre para isso, né? Qualquer ofício, qualquer profissão, né? Só que aí depois da vírgula tem uma ressalva, né? Que ressalva é essa, né? Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, tá bom? Que a lei estabelecer. Então, para exercer uma profissão na qual as qualificações profissionais são estabelecidas em lei, você precisa atender essas qualificações, tá? Senão você vai ter alguns probleminhas que a gente vai discutir mais adiante, tá bom? Então, assim, a partir de 98, né, é como se a educação física tivesse uma vitória, tá? A graduação em si já existia antes disso, bem antes disso, né? Mas não era obrigatória para exercer a profissão. Não existia uma lei, tá? Que regulamentasse sobre as qualificações que o profissional tinha que ter, né? Qualquer pessoa poderia exercer a profissão. Tanto que
quem já exercia a educação física antes de 98 pode continuar exercendo, né? Tem o direito adquirido, se a pessoa conseguiu provar isso, né? Quem começou ali em 92, 93, 94, tá? Mesmo sem a formação em educação física, tem respaldo para exercer a profissão, tá? Muita gente critica isso, né? Mas assim, é lei, né? É um direito que a pessoa adquiriu. O meu ponto de vista a respeito disso, pessoal, é que fiquem tranquilos em relação a isso, por quê? Porque o público, né, ele vai atrás do profissional que é formado, tá? Então, tanto que muita gente, né, mesmo podendo atuar, resolveu estudar, tá? Resolveu, não sei se tem alguém na disciplina nessa situação, mas muitos, e eu conheço, né, ingressaram no curso de educação física porque não dava para competir, né? O cliente olhava diferente, os profissionais olhavam diferente, então é bom que algumas pessoas refletiram a respeito, né? E mesmo tendo o direito de exercer a profissão, resolveram estudar, tá bom? Então, assim, fiquem tranquilos em relação a isso, beleza? Sigamos aí pro próximo vídeo, tá?